Os lançamentos editoriais continuam chegando ao Brasil. Editora faz publicação em homenagem ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, e webcrentes piram. Promoções de livros chegam a mais de 50% de desconto e nós contamos tudo para você. E ainda o resultado do sorteio em comemoração aos 20 mil inscritos. A editora Batista Regular traz para o Brasil mais um livro do excelente autor Jerry Bridges, infelizmente falecido em 2016. O livro é O Poder Transformador do Evangelho. No livro, o autor nos convida a refletir sobre nossas frustrações e desânimos na busca de sermos transformados. O erro, segundo o autor, é pensarmos que podemos ser transformados apenas pela nossa força de vontade ou por uma simples decisão. Jerry Bridges nos ajuda a entender que temos ao nosso alcance a fonte de toda transformação espiritual, o Evangelho. O livro conta com 190 páginas e está com 50% de desconto no site da editora. Link na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Um detalhe, esse livro na verdade é de 2015, mas como eu só tomei conhecimento dele agora, então para mim é lançamento e eu quis mostrar para vocês. Até que enfim a editora Monergismo está lançando o livro Viva como um Narniano, do Joy Rigney. Eu já falei desse livro em outros vídeos de lançamento, mas realmente é um livro que não pode faltar na sua estante. Joy Rigney é o autor do excelente As Coisas da Terra, que inclusive tem resenha aqui no canal. Se você já leu o livro ou viu a resenha, sabe que eu gostei bastante desse livro. Agora, Rigney nos leva a pensar sobre como deve ser a nossa vida ao sair do guarda-roupa. Essa é só para quem leu As Crônicas de Nárnia. Como o conto de fadas de Lewis pode ser utilizado para moldar as nossas mentes e os nossos corações. É importante dizer que o livro toma como base tanto os escritos das Crônicas de Nárnia como outros textos de C.S. Lewis. O livro conta com 204 páginas e com pré-venda disponibilizada na Amazon. Link na descrição e no primeiro comentário. O que falar de uma coleção de livros em capa dura, editado pela Thomas Nelson Brasil, e o autor é um dos melhores estudiosos vivos do mundo. Esse é o caso da box Paulo para Todos, do N.T. Wright. A publicação é uma parceria entre a editora e as livrarias Família Cristã. Então, provavelmente você não vai achar esse box em nenhum outro lugar. Os 7 volumes são divididos assim. O volume 1 e 2 são dedicados a Romanos, o volume 3 a 1 Coríntios, o volume 4 a 2 Coríntios, o volume 5 a Gálatas e Tessalonicenses, o volume 6 são as cartas da prisão, que envolvem Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon, e o volume 7 são as cartas pastorais, 1º e 2º Timóteo, e também a carta de Tito. Ao total, o box tem 1.551 páginas e, como disse, é vendido exclusivamente pelas livrarias Família Cristã. E se você quiser ajudar o canal, faça esse vídeo chegar às livrarias Família Cristã para ver se eles nos enviam um box desse. Bem, o link para a compra está na descrição e no primeiro comentário. Polêmica. Olha só, antes de eu falar dessa notícia, que é a polêmica desse Notícias Teológicas, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal, porque provavelmente por causa dessa notícia, esse vídeo não vai muito longe. No dia 28 de junho, conhecido como domingo passado, é comemorado o Dia do Orgulho LGBTQIA+, sigla destinada às lésbicas, gays, bissexuais, transexuais ou transgêneros, queer, intersexuais e assexuais. E o maisinho engloba tudo aquilo que não está descrito nessas letras. Várias empresas demonstraram seu apoio e homenagem a esse dia, com publicações nas redes sociais. Entre elas, a HarperCollins Brasil, o que deixou muito webcrentes irados. Foram 2 publicações no Instagram. E eu vou falar apenas do Instagram, porque eu não utilizo o Facebook e eu entro no Twitter só em ano bissexto. A primeira publicação da HarperCollins Brasil são 7 imagens. A primeira traz uma imagem com as cores do arco-íris com as seguintes inscrições: nós celebramos todas as cores do arco-íris. Dia do Orgulho LGBTQIA+. Nas outras 5 imagens dessa publicação, conta-se um pouco da história desse dia e finaliza com uma imagem com os seguintes dizeres: e por aqui, nós nos comprometemos com a diversidade. Continuaremos amplificando vozes através de narrativas inclusivas e diversas. Conte com a gente, vamos juntos. E esse juntos está correto, é só uma forma de falar com esse público. Na descrição dessa publicação, o texto dizia o seguinte:
Hashtag Dia do Orgulho LGBTQIA+, é uma data histórica, criada a partir de muita luta. Hoje reafirmamos nosso orgulho e apoio à causa. Somos orgulhosos de ter uma equipe e autores diversos e sempre queremos deixar a casa ainda mais colorida. Estamos juntos, orgulhe-se de quem você é. Já na segunda publicação da HarperCollins Brasil, tinha o fundo, o arco-íris e os seguintes dizeres: orgulhe-se de quem você é. Aí você pode estar me perguntando por que os webcrentes ficaram tão irados, sendo que várias outras empresas apoiaram esse dia. Por que eles se iraram apenas com a HarperCollins Brasil? Bem, a HarperCollins Brasil é responsável hoje pela publicação dos livros do J.R.R. Tolkien, que está sempre relacionado com o catolicismo, e isso não agradou nada aos católicos. Mas o que realmente deixou alguns cristãos chateados e raivosos é o fato da HarperCollins Brasil ser a proprietária do selo Thomas Nelson Brasil, que vem investindo muito na publicação de livros teológicos e cristãos. Por exemplo, é a Thomas Nelson Brasil que está publicando a coleção de livros do C.S. Lewis e do N.T. Wright, além de vários outros livros cristãos. E é aí que a coisa pega, porque como uma editora que possui um selo com publicações cristãs pode apoiar uma causa que é frontalmente contrária aos princípios cristãos? Teve crente que disse que nunca mais ia comprar um livro dessa editora e que os pastores deveriam fazer uma campanha para boicotar a Thomas Nelson Brasil. Outras pessoas disseram que não tem nada a ver e que a HarperCollins e a Thomas Nelson Brasil pode apoiar qualquer coisa, que isso não interfere nas suas publicações. Pois bem, essa foi a notícia e agora vai aqui a minha opinião sobre o fato. Olha só, a primeira coisa que nós precisamos pensar é o seguinte: a Thomas Nelson Brasil, a HarperCollins, elas não são editoras confessionais. Elas não são editoras iguais, por exemplo, a Fiel, a editora Vida Nova, a Monergismo, a CPAD, a Carisma. Nenhuma dessas editoras. Ou seja, todas essas editoras são confessionais, cristãs confessionais. A HarperCollins e a Thomas Nelson Brasil não são editoras assim. Então, na verdade, elas são editoras do mundo, por assim dizer. Elas são editoras, empresas comuns, que publicam coisas cristãs, mas elas não são confessionalmente cristãs. Outra coisa que você precisa levar em consideração é que se você for aplicar boicote em toda empresa que apoia essa causa, você provavelmente nem poderia estar vendo esse vídeo. Você sabia que o YouTube apoia essa causa? Você sabia que a Amazon, a Netflix, o Facebook, o Instagram, todos eles apoiam essa causa? Então, se você vai boicotar, seja coerente e boicote todas as empresas que apoiam essa causa, e não somente a editora. Mas eu gostaria de pensar essa coisa por um outro viés. Olha só, na verdade, quem está pervertendo os princípios ou quem está negociando os princípios não somos nós que estamos comprando livros dessa editora, mas é o contrário. Porque essas editoras, por exemplo, a HarperCollins e a própria Thomas Nelson Brasil, elas acreditam e apoiam essas causas. Então, elas apoiam, por exemplo, a causa gay, elas apoiam a causa do aborto. Mas olha só, mesmo ela apoiando essas causas, eles estão tendo que publicar coisas que são contrárias a isso que eles acreditam. Então, na verdade, quem está negociando por dinheiro são eles e não nós. Porque, olha, é diferente. Se a Vida Nova fizesse isso, aí teria alguma coisa errada. A Monergismo, porque aí sim, olha, elas são confessionalmente cristãs e estão publicando coisas que são anticristãs. Aí nós deveríamos ter uma reação um pouco mais dura e mais severa. Mas nesse caso é o contrário. Nós temos a empresa que apoia essas coisas, que apoia a causa LGBT, que apoia o aborto, mas que está tendo, por causa da força dos cristãos, ter que publicar livros que são contrárias a essas coisas que elas acreditam. Então, na verdade, é elas que estão pervertendo os princípios delas e não nós. Por fim, eu peço para que você pense o seguinte: quanto mais nós apoiarmos as editoras confessionalmente cristãs, melhor será para a gente não precisar de material de editoras não cristãs. Então, vamos apoiar as editoras cristãs. A editora Fiel, Monergismo, Vida Nova, a Carisma, a CPAD, a Vida, a Mundo Cristão, se eu esqueci de alguma, Agnus, todas essas editoras que são confessionalmente cristãs. Essa é uma forma da gente fazer com que elas publiquem o material que nós queremos e aí nós não vamos precisar comprar de editoras
não confessionais. Mas lembre-se, eu acho que é elas que estão pervertendo os princípios delas e não nós, os nossos. Promoções. Vamos agora para as promoções dessa semana e tem muita coisa boa. A primeira delas, o box Heróis da Igreja, do Al Trusley, da editora Mundo Cristão. O box percorre da era primitiva à era contemporânea, descrevendo a vida dos homens e mulheres que foram instrumentos de Deus para testemunharem o Evangelho de Cristo. Pessoas que enfrentaram momentos dramáticos e cruciais para o povo de Deus e mesmo diante da morte não negaram a sua fé. O box tem 1874 páginas, você vai ter muita coisa para ler. São 5 volumes que vem ainda com um pôster e está com 40% de desconto. O link você já sabe, lá na descrição e no primeiro comentário. A próxima promoção é do livro Encenando o Drama da Doutrina, de Kevin Van Hooser, da editora Vida Nova. Caso você acordou de um coma ou estava passando um período sabático em algum monastério sem Wi-Fi e não conheça esse autor, saiba que ele tem se tornado um dos principais autores da atualidade. Já possui vários livros publicados aqui no Brasil, como O Pastor como Teólogo Público e Autoridade Bíblica Pós-Reforma. Esse livro é uma espécie de continuação daquele outro livro dele, O Drama da Doutrina. O autor usa o teatro como modelo para explicar de que maneira a doutrina modela a compreensão cristã e gera discípulos. O livro tem 352 páginas e está com 58% de desconto. Link na descrição e no primeiro comentário. Outro clássico que entrou na promoção é Pregação e Pregadores, de Martyn Lloyd-Jones, da editora Fiel. Mais um clássico imperdível. Eu acabei de ler um livro do Martyn Lloyd-Jones, na verdade o meu primeiro livro do Martyn Lloyd-Jones, e a pergunta que eu fiz quando eu acabei de ler o livro foi: por que eu não li esse autor antes? A forma teológica, bíblica e pastoral como Martyn Lloyd-Jones fazia as suas exposições é até esse momento da minha vida incomparável. Então, nada melhor do que pegar um dos seus principais livros que explica justamente como deve ser uma pregação e como deve ser a vida do pregador. O livro tem 304 páginas, está com 47% de desconto e o link você já sabe. Eu finalizo as promoções com o livro O Pastor como Mestre, o Mestre como Pastor, de John Piper e D.A. Carson, da editora Fiel. Na mesma pegada do livro anterior, lá do Pregação e Pregadores do Martyn Lloyd-Jones, só que com uma ênfase diferente. Nessa obra, John Piper, o bom velhinho, se junta a D.A. Carson para expor a importância da profundidade teológica na vida de um pastor, mas também de como ele deve se preocupar com a excelência prática. Veja o que o Albert Moller Jr. disse sobre esse livro. Poucos livros são tão necessários quanto este. Resgatar a visão do pastor como mestre e do mestre como pastor é crucial para a saúde da igreja. Quem não gostaria de ler John Piper e D.A. Carson enquanto refletem sobre esta vocação? Este é um dos livros mais proveitosos e encorajadores que tenho lido em muitos anos. Se você é pastor, leia-o. Se você tem um pastor, dê-lhe este livro. O livro tem 136 páginas e está com 52% de desconto. O link na descrição e no primeiro comentário. Enfim, chegou o grande dia de falar sobre o resultado do sorteio dos 10 livros em comemoração aos 20 mil inscritos aqui do Livros e Teologia. Algumas pessoas me perguntaram o seguinte: olha, eu não estava sabendo do sorteio, por que você não divulgou? E aí eu vou explicar. Nesses sorteios, que são em comemoração a nós atingirmos alguma meta, ou seja, nós atingimos 20 mil inscritos, a minha ideia não é ganhar mais inscritos com os sorteios, é presentear os 20 mil que já estão aqui. Por isso que eu não divulgo muito, ok? Então a ideia é de que as pessoas que fizeram o canal chegar a 20 mil inscritos sejam os ganhadores. Vai ter sorteio que eu vou fazer para que sim, que a gente ganhe mais inscritos, e aí eu vou divulgar. Mas esses sorteios em comemoração, eu gosto que quem receba esses livros seja quem já está aqui no canal, ou seja, aqueles que ajudaram a atingir aquela meta, tá bom? Então vamos lá para os ganhadores, vai aparecer aí na sua tela o livro e o nome de cada um dos ganhadores. A Mensagem da Cruz, Tiago Rosas, editora Leve. O ganhador foi Robson Leonel de Oliveira. Viagem ao Centro da Terra, Jules Verne, Clássicos da Zaha. O ganhador foi Isael Venâncio de Lima. Calvino versus Wesley,
autor Dom Thorson, da editora Carisma. O ganhador foi Alex Matos. O Processo, de Franz Kafka, da Companhia de Bolso. O ganhador foi Felipe Nunes Chaves Campos. Justiça Generosa, do Timothy Keller, da editora Vida Nova. O ganhador foi Pedro Henrique Alves da Silva. Os Condenados, do autor Andrei Piper, da Dark Side Books. Ganhador foi Paulo Roberto dos Santos. A Busca da Santidade, de Jerry Bridges, da editora Monergismo. O ganhador foi Leonardo Vinícius Silva. Spotlight, Segredos Revelados, do The Boston Globe, da editora Vestígio. O ganhador foi Pablo do Nascimento Pereira. O Custo do Discipulado, do Jonas Madureira, da editora Fiel. O ganhador foi Diogo Pereira Rodrigues de Souza. E o último livro, Cavalo de Guerra, do Michael Mopurgo, da editora Martins Fontes. A ganhadora, a única ganhadora mulher nesses 10 livros foi Inês Xavier. Muito bem, se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e tenham todos uma ótima noite.